No auge de sua soberba, ele caminhou pelo terraço de seu magnífico palácio, reivindicando a grandiosidade de suas realizações. No entanto, essa autoglorificação o levou a um julgamento divino impactante. O rei, conhecido por sua habilidade e poder, foi subitamente afligido por um julgamento divino e levado para o campo para viver como animal durante 7 anos, se alimentando de palhas e sendo molhado pelo orvalho do céu. A Babilônia era liderada pelo soberano Nabucodonosor II. Ele tinha derrotado e conquistado vários impérios, Egito, Assíria, Judá e muitas outras nações, consolidando-se como o maior império de sua época e o mais respeitado e temido entre os homens. Esse relato aconteceu no majestoso Palácio Real da Babilônia, onde certo dia o rei Nabucodonosor acordou inquieto com um sonho perturbador que ele teve durante a noite. Porém, este não era um sonho qualquer, mas uma visão sobre o próprio destino do rei, caso ele não abandonasse a soberba e se humilhasse diante de Deus. A história de hoje está registrada no livro de Daniel, capítulo 4. Então aperte os cintos e vamos mais uma vez viajar pelas páginas sagradas da Bíblia. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que eu publicar um novo vídeo. Deixe um joinha e um comentário logo abaixo. Vamos para o vídeo. Alguns estudiosos acreditam que essa experiência tenha acontecido no período final do seu reinado, depois de ter participado de muitas guerras para a fundação e estabelecimento do seu império mundial, mas também após concluir a maior parte das suas construções esplêndidas. Não havia nada em seu ambiente que trouxesse profunda satisfação ao rei Nabucodonosor. Ele havia varrido o mundo com suas conquistas. Ele tinha sido altamente bem-sucedido como projetista e construtor, tanto na Babilônia como em todo o seu vasto império. Agora, em casa, estava sossegado e florescente no seu palácio. Mas sua paz e satisfação foram quebradas por um sonho que o perturbou profundamente. Como ele havia feito anteriormente em uma ocasião semelhante, convocou todos os sábios de Babilônia. O rei tinha visto em seu sonho uma árvore que crescia cada vez mais de maneira que a sua altura chegava até ao céu e parecia cobrir toda a terra. Sua folhagem era tão formosa e o fruto tão abundante que provia alimento e sombra para todos os homens, aves e animais do campo. Então, um ser celestial chamado de Vigia, um santo, apareceu e quebrou o silêncio com uma ordem poderosa: derribai a árvore e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto. O mensageiro celestial continuou a mostrar detalhes específicos do sonho amedrontador, o qual soava como um presságio de julgamento. E na verdade, era um julgamento, mas um julgamento temperado com misericórdia. Porque Nabucodonosor estava em rota de colisão, ele iria conhecer o Deus verdadeiro, o Altíssimo, que tem domínio sobre os reinos dos homens. Quando os filósofos e cientistas pagãos da corte desistiram de interpretar o sonho e estavam em completa confusão, Daniel foi introduzido e saudado pelo rei com uma saudação respeitosa, revelando sua alta estima por esse servo de Deus. Daniel, servo do Deus Altíssimo, eu sei que tu podes interpretar este sonho, pois há em ti o espírito dos deuses santos, disse o rei. Mas, ao ouvir o sonho, Daniel foi dominado por um grande espanto e ficou sem falar durante 1 hora. Encorajado pelo rei, expressou o motivo de seu espanto. Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A enorme árvore era, na verdade, o próprio rei. Seu crescimento e força estupenda apresentavam um quadro exato de seu grande poder. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até à extremidade da terra. Mas o resultado trágico era que essa grandeza estava com os dias contados. O rei, conhecido em toda a terra por sua capacidade, perderia a razão e se arrastaria pelo chão como um animal do campo, sendo molhado pelo orvalho do céu. Ele, honrado como o maior entre os seres humanos, perderia sua condição de humano e se tornaria como um animal que se alimenta de ervas. Até que passem sobre ele 7 tempos, indicando 7 anos de insanidade para o rei. No meio desse presságio chocante de julgamento, que para o rei deve ter soado mais terrível do que a morte, veio a garantia da infinita fidelidade e misericórdia de Deus. Embora a árvore fosse cortada, o tronco foi deixado para reviver e crescer novamente. Além disso, ele foi cercado de cadeias de ferro e bronze, um símbolo da firmeza e constância da promessa de Deus de sobrevivência e restauração. Em outras palavras, ninguém iria se aproveitar da incapacidade do rei para tirar sua vida, pois ele seria guardado e protegido pelo próprio Deus. No final de sua interpretação, Daniel estava diante do rei,
rogando para que ele se arrependesse de seus pecados de injustiça e opressão, a fim de que Deus prolongasse sua tranquilidade. A falha de Nabucodonosor em prestar atenção e voltar-se para Deus por meio de um arrependimento genuíno é um reflexo ilustrativo da fraqueza e perversidade humana, que só busca a Deus quando está passando por dificuldades ou doenças. Após esse sonho perturbador e sua interpretação por Daniel, 12 meses se passaram, e a visão apavorante desvaneceu-se. O rei certamente achou que o sonho não se cumpriria mais. No entanto, certo dia, em um momento de glorificação própria, o rei começou a se exaltar por suas grandes realizações. Enquanto caminhava pelo terraço do Palácio Real, debaixo de seus pés estava o edifício mais esplêndido que a Babilônia já tinha visto, adornado em ouro com ladrilhos lustrosos de cores brilhantes. Próximo ao palácio ficava a montanha artificial e os mágicos jardins suspensos construídos para sua rainha das montanhas da Média. Esta era a Grande Babilônia. De uma pequena cidade de um lado do rio Eufrates, o rei havia dobrado sua área para os dois lados do rio. Ele a havia enchido com novas construções e templos com uma arquitetura distinta. Ele a havia cercado com muros conhecidos por sua altura e largura. Parelhas de carruagens podiam correr lado a lado sobre esses muros. Cerca de 210 quilômetros desses muros cercavam a cidade. 100 aberturas, com portões de bronze, controlavam o acesso à cidade. Do lado de fora dos muros, ficava um reservatório de cerca de 220 quilômetros de circunferência, conservando e controlando as águas do Eufrates. Canais para navegação e irrigação cobriam toda a área. Com esse tipo de visão enchendo sua mente, podemos imaginar a soberba do rei Nabucodonosor. Aquele que já tinha tudo glorificou-se a si mesmo. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a glória da minha magnificência? Inflado de amor próprio, a ponto de explodir, ele ruiu em um abismo de trevas espirituais e mentais. O orgulho extremo do monarca foi castigado por meio de um julgamento fulminante e humilhante da parte de Deus. A forma específica de demência que atingiu o rei Nabucodonosor é conhecida como licantropia. A licantropia refere-se a uma condição em que uma pessoa acredita ser ou se transformar em um lobo ou outro animal, geralmente em conexão com a lua cheia. Essa crença é frequentemente associada a mitos, folclore e, em alguns casos, transtornos mentais nos quais a pessoa tem delírios de se tornar um animal, especificamente um lobo. Na cultura popular, a licantropia muitas vezes é retratada como a capacidade mítica de se metamorfosear entre forma humana e forma de lobo. Teria sido Nabucodonosor o primeiro homem a se transformar em um lobisomem? Acredito que não. Como Deus havia prometido, seu reino foi preservado. Seu ministério de conselheiros, do qual Daniel fazia parte, administrou o reino durante os 7 anos da incapacidade do rei Nabucodonosor. No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Isso mostra a consideração e estima que os subordinados do rei tinham por ele, bem como a providência fiel de Deus em inclinar os seus corações nesse sentido de preservação da vida do rei. Se não fosse o cuidado de Deus, certamente alguém teria matado o rei e usurpado o trono. Talvez você se pergunte, por que Deus permitiu a restauração de um rei ímpio e orgulhoso? Ou então, por que Deus garantiu essa restauração a um autocrata tão egocêntrico como Nabucodonosor? Não foi para que Deus pudesse revelar a sua glória por meio desse homem? Vejamos as palavras finais de Nabucodonosor, após ter sua sanidade restaurada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Deus tinha planejado essa experiência como uma disciplina especial de aprendizado para Nabucodonosor. Seu propósito especial era, nas palavras de Daniel, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E nós lemos que a recuperação ocorreu quando Nabucodonosor levantou os olhos ao céu. O rei tinha aprendido bem a sua lição. Tudo o que sabia acerca de Deus até então, muito ou pouco, ele agora expressa por meio de um louvor profundo. E foi assim que o rei Nabucodonosor foi humilhado por não dar glória ao Deus único e verdadeiro. Que venhamos aprender com a história desse rei soberbo sobre a importância de se manter humilde em todo o tempo. Tudo pertence a Deus e toda a glória é para o Senhor. Se Deus te colocou em um lugar de destaque, procure honrá-lo em todo o tempo.
Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu subir um novo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e um comentário logo abaixo. Um forte abraço, um beijo no coração e que Deus abençoe sua vida.